Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar das proteínas e seus benefícios. As proteínas são aminoácidos que se juntam para formar cadeias longas. Existem 20 aminoácidos que ajudam a formar milhares de proteínas diferentes no organismo e eles exercem 9 principais funções no organismo. Aminoácidos é um assunto para o próximo vídeo. 1. Crescimento e manutenção. O organismo precisa das proteínas para o crescimento e manutenção dos tecidos. No entanto, elas estão em constante estado de rotatividade. Em circunstâncias normais, o corpo decompõe a mesma quantidade de proteína usada para construir e reparar os tecidos. Outras vezes, decompõe mais proteína do que pode criar, aumentando assim a demanda. Isso geralmente ocorre em períodos de doença, durante a gravidez e durante a amamentação, recuperação de uma lesão ou cirurgia, velhice e durante a prática de esportes. 2. Reações bioquímicas. As enzimas são proteínas que auxiliam milhares de reações bioquímicas que ocorrem dentro e fora das células. A estrutura das enzimas permite que elas se combinem com outras moléculas dentro da célula chamadas substratos, que catalisam reações essenciais para o metabolismo. As enzimas também podem funcionar fora da célula, como as enzimas digestivas lactase e sacarase, que ajudam a digerir o açúcar. Algumas enzimas requerem outras moléculas, como vitaminas ou minerais, para que uma reação ocorra. As funções que dependem de enzimas incluem digestão, produção de energia, coagulação sanguínea, contração muscular. A falta ou função inadequada dessas enzimas pode causar doenças. 3. Atuam como um mensageiro. Algumas proteínas são hormônios, que são mensageiros químicos que ajudam na comunicação entre as células, tecidos e órgãos. Elas são produzidas e secretadas por tecidos ou glândulas endócrinas e depois transportadas no sangue para os tecidos ou órgãos-alvo, onde se ligam aos receptores de outras proteínas na superfície celular. Os hormônios podem ser agrupados em 3 categorias principais. Proteínas e peptídeos. São feitos de cadeias de aminoácidos, variando de algumas a várias centenas. Esteroides. São feitos a partir do colesterol gordo. Os hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, são baseados em esteroides. Aminas. São produzidas a partir dos aminoácidos individuais triptofano ou tirosina, que ajudam a produzir hormônios relacionados ao sono e ao metabolismo. Proteínas e polipeptídeos compõem a maioria dos hormônios do seu corpo. Alguns exemplos incluem: insulina, sinaliza a captação de glicose ou açúcar na célula. Glucagon, sinaliza a quebra da glicose armazenada no fígado. HGH, hormônio do crescimento humano, estimula o crescimento de vários tecidos, incluindo ossos. ADH, hormônio antidiurético, sinaliza os rins para reabsorver a água. ACT, hormônio adrenocorticotrópico, estimula a liberação de cortisol, um fator-chave no metabolismo. 4. Fornecem estrutura. Algumas proteínas são fibrosas e fornecem rigidez às células e tecidos. Essas proteínas incluem queratina, colágeno e elastina, que ajudam a formar a estrutura conectiva de certas estruturas do corpo. A queratina é uma proteína estrutural encontrada na pele, cabelos e unhas. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo e dá estrutura aos ossos, tendões, ligamentos e pele. A elastina é várias centenas de vezes mais flexível que o colágeno. Sua alta elasticidade permite que muitos tecidos em seu corpo retornem à sua forma original após o alongamento ou a contração, como o útero, pulmões e artérias. 5. Mantém o pH adequado. As proteínas desempenham um papel vital na regulação das concentrações de ácidos e bases no sangue e em outros fluidos corporais. O equilíbrio entre ácidos e bases é medido usando a escala de pH. Varia de 0 a 14, sendo 0 o mais ácido, 7 neutro e 14 o mais alcalino. Exemplos do valor do pH de substâncias comuns incluem: pH 2, ácido estomacal; pH 4, suco de tomate; pH 5, café preto; pH 7,4, sangue humano; pH 10, leite de magnésia; pH 12, água com sabão. Uma variedade de sistemas de tamponamento permite que os fluidos corporais mantenham faixas de pH normais.
É necessário um pH constante, pois mesmo uma ligeira alteração pode ser prejudicial ou potencialmente mortal. Uma maneira do organismo regular o pH é por meio da atuação das proteínas. Um exemplo é a hemoglobina, uma proteína que compõe os glóbulos vermelhos. A hemoglobina liga pequenas quantidades de ácido, ajudando a manter o valor normal do pH do sangue. Os outros sistemas tampão do corpo incluem fosfato e bicarbonato. 6. Equilibram fluidos. As proteínas regulam os processos do corpo para manter o equilíbrio dos fluidos corporais. A albumina e a globulina são proteínas presentes no sangue que ajudam a manter o equilíbrio de fluidos, atraindo e retendo água. Antes de continuar, se você está gostando, deixa o gostei e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos que vão sair. Se você não ingerir proteína suficiente, seus níveis de albumina e globulina acabam diminuindo. Consequentemente, essas proteínas não conseguem mais manter o sangue nos vasos sanguíneos e o líquido é forçado a entrar nos espaços entre as células. À medida que o líquido continua a se acumular nos espaços entre as células, ocorre inchaço ou edema, principalmente na região do estômago. Essa é uma forma de desnutrição proteica grave chamada kwashiorkor, que se desenvolve quando uma pessoa consome calorias suficientes, mas não consome proteínas suficientes. A kwashiorkor é rara em países desenvolvidos e ocorre com mais frequência em áreas pobres. 7. Reforçam a saúde imunológica. As proteínas ajudam a formar imunoglobulinas, ou anticorpos, para combater a infecção. Os anticorpos são proteínas presentes na corrente sanguínea que ajudam a proteger o organismo de invasores nocivos, como bactérias e vírus. Quando esses invasores entram nas células, o corpo produz anticorpos que os marcam para a eliminação. Sem esses anticorpos, bactérias e vírus estariam livres para multiplicar e sobrecarregar o organismo com a doença que causam. Depois de gerar anticorpos contra uma bactéria ou vírus específico, as células nunca esquecem como produzi-los. Isso permite que os anticorpos respondam rapidamente na próxima vez que um agente específico da doença invadir o corpo. Como resultado, o organismo desenvolve imunidade contra as doenças às quais já foi exposto. 8. Transportam e armazenam nutrientes. As proteínas de transporte carregam substâncias por toda a corrente sanguínea, para dentro das células, fora ou dentro delas. As substâncias transportadas por essas proteínas incluem nutrientes como vitaminas ou minerais, açúcar, colesterol e oxigênio. A hemoglobina, por exemplo, é uma proteína que transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Os transportadores de glicose, GLUT, movem a glicose para as células, enquanto as lipoproteínas transportam colesterol e outras gorduras no sangue. Os transportadores de proteínas são específicos, o que significa que só se ligam a substâncias específicas. Em outras palavras, um transportador de proteínas que move glicose não move o colesterol. As proteínas também têm funções de armazenamento. A ferritina é uma proteína de armazenamento que armazena ferro. Outra proteína de armazenamento é a caseína, que é a principal proteína do leite que ajuda o bebê a se desenvolver. 9. Fornecem energia. As proteínas podem fornecer energia. Elas contêm 4 calorias por grama, a mesma quantidade de energia que os carboidratos fornecem. As gorduras fornecem mais energia, com 9 calorias por grama. No entanto, a última coisa que o organismo deseja usar para obter energia é a proteína, pois esse nutriente valioso é amplamente utilizado em todo o corpo. Carboidratos e gorduras são muito mais adequados para fornecer energia, pois o corpo mantém reservas para uso como combustível. Além disso, eles são metabolizados de forma mais eficiente em comparação à proteína. De fato, a proteína fornece muito pouco das necessidades energéticas em circunstâncias normais. No entanto, em um estado de jejum, 18 a 48 horas sem ingestão de alimentos, o organismo destrói músculos para que os aminoácidos possam fornecer energia. O corpo também usa aminoácidos dos músculos se o armazenamento de carboidratos estiver baixo. Isso pode ocorrer após exercícios exaustivos ou se você não consumir calorias suficientes em geral.
para conhecer alimentos ricos em proteína. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe com seus amigos e família. Deixa nos comentários se você gostou do vídeo.